Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Cristão Raiz. Olá, Cristão Raiz! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Franciele e hoje eu vim falar com vocês sobre a história de Santa Francisca Romana. Por que falar sobre Santa Francisca Romana? Bom, nós estamos nesse mês bem romântico, que é o mês de junho, né? O mês dos namorados, e eu achei interessante trazer a história de uma santa casada, porque a gente sabe que todo namoro cristão ele deve estar apontado para o casamento. E eu trouxe Santa Francisca Romana em específico porque foi uma santa que me encantou desde o início. Porque assim, a gente sempre escuta falar sobre os santos, né? Sobre os santos místicos de sétima morada, sendo que geralmente eles são santos religiosos, santos celibatários, e eu não via nenhuma correspondência de grandes santos místicos na vida matrimonial, exceto Nossa Senhora, mas foi um caso muito à parte, né? Ela foi desde sempre separada por Deus. Quando eu encontrei a história de Santa Francisca Romana, então foi assim, eu fiquei extremamente encantada, porque ela é uma santa, ela foi esposa, foi mãe, dona de casa, parteira e foi uma santa mística. Né? Ela teve visões de anjos, ela via seu anjo da guarda, ela teve visões de santos, teve profecias e conseguiu fazer tudo isso, né? E permanecer com esses dons durante a vida matrimonial. E isso foi o que mais me chamou a atenção. Meu primeiro contato com ela foi no livro Matrimônios Santos, do padre Kevin Thomas. Não, foi no livro Matrimônios Santos, do padre Thomas Kevin. E desde aquele momento eu já me encantei, inclusive recomendo o livro, tem histórias muito interessantes, inclusive tem a história de Santa Zélia e São Luís em algumas páginas, da época, na minha edição eles ainda eram beatos, mas enfim. E esse meu primeiro contato com Santa Francisca Romana foi incrível, eu gostei bastante e muito tempo depois ela ficou só no conhecimento superficial. Pouco tempo depois eu encontrei a biografia dela e foi o que me chamou mais atenção. Esse livro, né, Santa Francisca Romana, de José Carlos Zaboni, é muito interessante, é da editora Eclésia, e aqui ele conta mais detalhadamente a história dessa santa. Ela nasceu na Itália, certo? Na época não era Itália ainda, então ela nasceu em Roma, conhecida como a mais romana das santas. Seu nome Francisca foi dado a ela em homenagem a São Francisco de Assis. Isso é muito interessante porque desde pequena, né, ela sempre tem uma atenção especial aos pobres. Ela vive realmente essa pobreza de espírito, mesmo nascendo numa família aristocrata. E mesmo nascendo numa família aristocrata e casando com um homem muito rico, ela sempre mantém essa pureza de espírito. Essa pureza e essa pobreza de espírito. Ela, durante sua vida, desde muito pequena, foi criada religiosamente pelos seus pais, foi a mais velha de 3 filhos, certo? E quando, já muito pequena, antes de se casar, ela expôs que tinha a vontade de se tornar monja, de se entregar, né, à vida religiosa, tendo como seu principal exemplo Santa Inês, a mártir Santa Inês. Mas isso não foi bem recebido pelos pais. E o pai dela logo a reservou para um marido, o qual ela se casou entre 12 e 13 anos, que era o costume da época. Lembrando que ela viveu no período de transição entre a Idade Média, final da Idade Média e o Renascimento, né, a Idade Moderna. E ela aceitou o matrimônio, mas não foi tão fácil assim. Quando ela se casou, pouco tempo depois de casada, ela adoeceu gravemente, ficou acamada e ela não queria abraçar, de fato, a vocação. Mas com o aparecimento de Santo Aleixo, né, que também tem uma história muito parecida com a dela, ela foi curada
e assumiu essa vocação. Ela tem entendido, não, Deus me colocou aqui, Deus quer que eu santifique a família. Eu tenho esse desejo, mas primeiro eu tenho, né, que fazer a vontade de Deus e cumprir com os meus deveres. Então ela realmente abraçou. E quando ela abraçou, foi maravilhosamente, sabe? Ela conseguiu criar naquele ambiente familiar, na vivência com seu marido, com a família do seu marido, ela criou realmente uma atmosfera muito saudável e muito religiosa. Ela teve 3 filhos. Na verdade, nessa biografia aqui, ele cita apenas 3 filhos que foram documentados, mas no livro dos Matrimônios Santos, do padre Thomas Kevin, são catalogados, são citados, acho que 9 filhos, salvo engano. Eu não tenho o livro aqui para confirmar, mas eu acho que foram 9 filhos. Então, a gente tem essa margem aí de erro, né? E os 3 filhos que são citados aqui, é muito interessante que ela perdeu 2, ainda criança, para a peste negra, enquanto um conseguiu chegar à vida adulta, e foi muito bonito porque ela desde cedo tinha esse cuidado de preparar os filhos para a vida eterna. Então eles eram bem educados religiosamente e demonstravam realmente uma devoção, um profundo amor a Deus, mesmo ainda crianças. Por outro lado, ela tinha o seu marido e ele tinha um temperamento bem colérico, mas diferente de tantas outras santas que não queriam abraçar a vida matrimonial e foram levadas a isso, como por exemplo Santa Rita de Cássia. O marido dela não era tão ruim, não era ruim para ela. Na verdade, os dois tiveram um casamento muito feliz, né? Durou quase 40 anos. E ela conseguiu também compartilhar esse sentimento religioso, essa felicidade religiosa para o seu esposo. E foi muito bom quando já estava chegando ao final da vida do seu marido, ela fundou uma associação das oblatas, né, com mulheres que iam cuidar dos pobres nas ruas. E após ter ficado viúva, em 1936, ela conseguiu então se dedicar inteiramente a isso. Essa associação virou uma congregação religiosa e em 1940, por uma grave enfermidade que ela sofre, ela é acamada, ela sofre muitos dias com febre, acaba morrendo. E o interessante é que ela foi canonizada em 1608, tendo ela morrido em 1440. E em 1608, por um longo período de 150 anos, a igreja não tinha mais mulheres sendo canonizadas. A última que tinha sido até então foi Santa Catarina de Sena. Então ela realmente veio aqui para reforçar esse caráter feminino, né, e essa importância das mulheres na vida matrimonial. Tanto que ela é conhecida como santa, casada, esposa e mãe. E uma coisa que eu falei no início do vídeo que eu achei muito interessante quando eu li é que ela também foi parteira. Então, assim, a gente tem, podemos dizer assim, uma intercessora para as nossas doulas católicas, né? Além disso, ela também é padroeira dos motoristas. Então, ela é um grande achado para o mundo moderno, principalmente para as mulheres modernas, já que ela sempre, desde pequena, tinha muito cuidado com seu pudor, né? Ela, desde pequena, tinha práticas de abstinência de alimentação, né? Ela recusava certos alimentos que davam prazer, mesmo durante a sua infância. E ela gostava sempre de cuidar dos pobres, de estar numa vida oracional, penitencial. É tanto que o livro aqui relata numa passagem que muitos dos seus familiares nem se recordavam do semblante dela, porque nas reuniões ela geralmente não estava, aparecia muito pouco, porque ela estava sempre reclusa em oração. Então, assim, é uma biografia muito interessante, vale muito a pena ser conhecida e ser propagada. Eu realmente fiquei encantada quando eu descobri, porque eu não sabia que podia existir uma santa mística no matrimônio. E isso foi muito bom até mesmo para minha vida pessoal.
mas é muito interessante. Fica aqui a dica do livro. Espero que vocês gostem. Fiquem com Deus e salve Maria.